gente combate às endemias. Está encerrada a sessão. 11h03, está encerrada esta sessão plenária com a aprovação de um requerimento de urgência para a apreciação do projeto de lei 8.703 do Senado Federal, que cria um fundo público de financiamento de campanha. Aline Machado. Isso mesmo, Márcio. A gente começa então por esse projeto, para depois passar para a medida provisória. O projeto cria um fundo para financiar a campanha com vários detalhes, discriminação sobre, por exemplo, que cargos receberiam a percentagem do fundo, porque, por exemplo, 2% são divididos igualitariamente entre todos os partidos registrados no TSE, aí depois você tem percentagens que variam para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal, etc. Então, esse projeto que foi aprovado à urgência hoje, ele cria esse fundo que seria dotado de recursos do orçamento e pelo texto, que ainda pode ser modificado, a gente tem que frisar, mas pelo texto como está agora, o texto proíbe, o texto do senador Ronaldo Caiado, ele proíbe qualquer tipo de propaganda paga no rádio e na TV, além daquela propaganda eleitoral gratuita que a gente já conhece. A previsão é de que esse projeto seja votado amanhã, lembrando que há uma certa urgência, de verdade, de fato, para a aprovação de qualquer matéria que trate de eleição, já que a aprovação, a publicação, inclusive, deve ocorrer até sexta-feira desta semana, dia 6 de outubro, portanto, um ano antes da eleição, conforme prevê a Constituição. Qualquer alteração na legislação eleitoral deve ser aprovada até um ano antes da eleição. Vai dar tempo. Agora, o que não vai dar tempo é de aprovar a PEC, a discussão e a aprovação, se for o caso, da PEC que reserva um percentual de vagas para ambos os sexos, mulher e homem. Essa PEC estava na pauta de hoje, mas não chegou a ser analisada. Esse projeto de lei 8.703 é do Senado, já foi aprovado no Senado e foi feito um acordo com algumas lideranças aqui da Câmara. O próprio presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira, veio até aqui ao plenário acompanhar parte da votação desse requerimento de urgência. Foi um acordo para que o fundo fosse aprovado na forma deste projeto e não do projeto da Câmara, do trabalho da Comissão Especial da Câmara, relatado pelo deputado Vicente Cândido. Aline, além desse requerimento de urgência aprovado no plenário, os deputados passaram quase que o dia inteiro votando destaques apresentados à medida provisória 783, propostas de alteração. Essa medida provisória cria um novo programa de refinanciamento de dívidas com a União, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. O texto principal dessa medida provisória já tinha sido aprovado na semana passada, na forma de uma emenda aglutinativa, relatada pelo deputado Newton Cardoso Júnior, do PMDB de Minas. Ele reuniu vários trechos do projeto de lei de conversão e de emendas que haviam sido apresentadas e formou uma emenda aglutinativa. Esse texto é o que foi aprovado na semana passada e as propostas de alteração foram votadas hoje. Foram votados 14 destaques e desses 14, 8 foram aprovados. Foi uma votação bastante polêmica, Márcio, porque a gente viu inclusive 2 jabutis, A oposição reclamou bastante que foram inseridos 2 jabutis, ou seja, propostas de destaque alheios ao assunto principal. A Dini Moraes vai dar os detalhes mais tarde no Jornal da Câmara, mas em suma, o projeto principal, ele trata de descontos que pessoas físicas e jurídicas podem ter no parcelamento de dívidas. Esses descontos, pelo texto que foi aprovado hoje, eles podem variar de 50% a 90%, de acordo com a modalidade escolhida para o pagamento da dívida. E no caso das multas, os descontos vão poder variar de 25% a 70%. O que é importante frisar também, Márcio, é que saiu da medida provisória a parte que possibilitava que devedores pudessem renegociar suas dívidas tributárias com a Procuradoria-Geral da República. Esse foi o primeiro destaque a ser votado, Porque isso gerava suspeição de que pessoas suspeitas de corrupção tivessem o benefício de renegociação das suas dívidas com a Procuradoria-Geral da República. Entre essas dívidas com a Procuradoria-Geral da União estão dívidas eleitorais e também relativas a acordos de leniência.
Isso. Então... E vale também destacar, Aline, para encerrar a transmissão, que o plenário aprovou 2 destaques, 2 emendas, isentando por 5 anos de tributos e contribuições federais às igrejas e escolas vocacionais se exercerem atividade de assistência social sem fins lucrativos. Só pontuando no que você falou anteriormente, quando você falou de acordo de leniência, Márcio, é um ponto que tocava na sensível questão da Lava Jato, né? Então essa parte foi retirada do texto da medida provisória exatamente porque poderia beneficiar réus que estão sendo investigados pela Lava Jato, pessoas que têm alguma irregularidade e que poderiam financiar através desse refis as suas dívidas. Eu acho que é isso, Aline. 11 horas e 8 minutos, 9 agora, uma boa noite para você. E a gente acompanha daqui a pouquinho o Jornal da Câmara. Exatamente, na TV Câmara, com mais detalhes sobre as votações hoje aqui no plenário. Na Rádio Câmara começa logo em seguida o Jornal Câmara e Notícia. E lembrando também que você tem outras informações sobre o dia de hoje na Câmara, na internet, no site da Câmara, câmara.leg.br. Uma boa noite para você, até amanhã. Tchau.